Olá, pessoal, tudo bem? Você já se perguntou do que é feito o solo? Nós vamos descobrir isso nessa aula. No livro didático de vocês, o conteúdo começa na página 5 e vai até a página 7. Então, vamos lá. Do que será que é feito o solo? E o que será que é esse solo? O solo, gente, é o chão que a gente pisa, por exemplo, né? É a camada mais superficial da crosta terrestre, né? Então, lembramos que a crosta terrestre é a camada mais externa do nosso planeta, certo? A gente tinha no interior núcleo, intermediário manto e depois a crosta terrestre. Na parte mais de fora, a parte mais superficial da crosta terrestre, nós vamos encontrar o solo. E é aqui no solo que nós plantamos, que nós encontramos seres vivos como as minhocas, que nós caminhamos e também que nós construímos as nossas casas, não é? Mas será que esse solo ele é sempre igual ou será que ele muda um pouquinho? Você já foi em algum lugar que você olhou a mudança de coloração da terra? Uma terra mais amarelada, uma terra mais escura, terra vermelha, não é? Então, ela não é sempre a mesma. Ela pode mudar a sua composição, ou seja, os seus componentes. Também pode mudar a sua textura, que é em relação às partículas que vão compor o solo, e também a sua coloração, que é isso que a gente consegue ver, né? A mudança de coloração do solo. Então, os componentes do solo são partículas de rocha, que nada mais são do que pedacinhos bem pequenininhos de rochas que já foram grandes e sofreram desgaste, né? Então, esses pedacinhos se desprenderam de uma rocha maior por ação da água, do vento, variação de temperatura, né? Mais quente, mais frio, e até mesmo por interferência de seres vivos. E também essas partículas podem ter diferentes tamanhos, podem ter partículas maiores e partículas menores. Outro componente do solo é a matéria orgânica, que é formada pelos restos de seres vivos. Por exemplo, restos de folhas e de frutos que caem nas árvores. Quando elas caem, elas ficam ali no chão. E ali no chão elas vão sofrer o que a gente chama de decomposição, ou seja, elas vão apodrecer. E com isso elas vão devolver os nutrientes ao solo, os nutrientes que elas tinham, né? As folhas e os frutos. E devolvendo esses nutrientes ao solo, outros animais, como por exemplo as minhocas e outras plantas, poderão absorver e reutilizar esses nutrientes. Então, a decomposição é muito importante para o solo. Os outros componentes do solo são água e ar, que estão ali no nosso solo. A água pode estar em pequena ou em grande quantidade. Se ela estiver numa quantidade menor, nós vamos ter um solo mais seco. Mas se ela estiver em maior quantidade, vai possibilitar o desenvolvimento de vários seres vivos, né? Por exemplo, animais que vivem ali no solo, como as minhocas, e várias espécies de planta. As águas que chegam ao nosso solo por vários meios, por exemplo, pela chuva, vão passar pelas partículas de rocha, que são um dos integrantes do solo, lembra? E é absorvido pela matéria orgânica que vai manter esse solo úmido. Então, o que acontece? A água passa entre as partículas de rocha. Vai ser absorvida pela matéria orgânica e vai manter esse solo úmido, ou seja, mais molhadinho, tá? O ar também está no solo e ele vai ficar também entre essas partículas de rocha que estão presentes no nosso solo. E também ali junto com o material orgânico, é claro. E essas quantidades de ar que estão presentes no solo facilitam a passagem dos seres vivos por dentro do solo, como, por exemplo, as raízes das plantas e também as galerias, ou seja, os túneis formados pelas minhocas. Agora que a gente já sabe o que tem no solo, nós precisamos descobrir de onde vem o solo, não é mesmo? Eu já falei com vocês das partículas, da matéria orgânica, da água e do ar. E agora nós vamos ver de onde vem tudo isso, né? A gente já falou sobre as partículas de rocha. E elas são aí, gente, o principal componente do nosso solo. Então, nós sabemos também que são partículas de rocha. Então, são pedacinhos de rocha que são retirados de uma rocha maior e vão ser levados para outros lugares. Levados por quem? Pela água ou pelos ventos, para formar o solo, não é? E esses pedacinhos vão se espalhar pelo ambiente e vão se misturar
com micro-organismos, ou seja, seres bem pequenininhos, microscópicos, com matéria orgânica, que pode ser restos de seres vivos, a água e também o ar. Ou seja, tudo começa com a quebra, a fragmentação daquela rocha maior. Quanto mais partículas de rocha ficarem ali se acumulando, mais seres vivos e também mais matéria orgânica vai ter no solo, não é? E isso tudo, gente, leva milhares de anos para ocorrer. Não vai ocorrer em 1 ano ou em 2 anos, né? Isso faz parte do desenvolvimento do nosso planeta. Leva muito, muito tempo. E para iniciar esse processo, a rocha precisa ser desgastada, né? Na sua parte de cima. Como assim na parte de cima? Tem a parte mais de cima da rocha, aqui vai ocorrer o desgaste. Por quê? Porque é nessa parte de cima que vai ter aí uma mudança de temperatura. Uma hora tá quente, uma hora tá frio. Vai sofrer com ventos fortes, com água, com seres vivos, né? E com o passar do tempo, esse desgaste da parte mais superficial dessas rochas vai estar todo desgastado. E daí ela vai começar a quebrar os pedacinhos de dentro daquela rocha, já que a parte de fora toda já foi perdida, não é? Então, com isso a gente também pode entender que quanto mais profundo é o solo, mais antigo ele é. Quanto mais superficial, ou seja, quanto mais para cima é o solo, mais jovem ele é. Porque o solo que está mais profundo é aquele que foi retirado da parte mais superficial da rocha. E agora esse solo mais novo é da parte mais de dentro de uma rocha, é um processo mais jovem, não é? E agora que nós já descobrimos como se forma o solo, vamos resolver as atividades. Vamos lá. Agora nós vamos para o livro de atividades. Lá no capítulo 7, nós vamos fazer a atividade número 1. O solo encontra-se na crosta terrestre e serve de base para a vida. Nele, podemos encontrar seres vivos e componentes não vivos. Observe a estrutura do solo na ilustração a seguir e escreva o nome de alguns dos seus componentes. Depois, pinte cada um deles de uma cor diferente. Então, vamos lá. O primeiro quadrinho aqui para nós está mostrando uma plantinha. Essa planta é um ser vivo. O ser vivo dará origem à matéria orgânica. Então, vamos lá. Desse lado aqui, ó, nós temos bolhas de ar, né? Bolhas de ar. Aqui nós temos alguma coisa e aqui passando pelo meio nós teremos outra coisa. Nós já vamos ver o que é. Atenção! Os componentes que você deve indicar são partícula de rocha, água e matéria orgânica. Matéria orgânica nós já colocamos na primeira. Então, aqui, um é partícula de rocha e o outro é água. Vamos lá. Nesse primeiro quadrinho, mostra alguma coisa que está passando entre essas partículas. Quem que passa entre as partículas? É a água. Então, a água se desloca aqui entre as partículas. E aqui embaixo, então, nós vamos ter as partículas de rocha que estão compondo o solo. Agora, você pode pintar todos os componentes do solo com a cor que você quiser. Tudo bem? Ainda no livro de atividades, do capítulo 7, nós vamos fazer a atividade número 2. Quando sofre decomposição, a matéria orgânica libera nutrientes no solo, os quais podem ser utilizados pelas plantas e por animais. De que é formada a matéria orgânica? A gente acabou de ver na atividade anterior que, para ter matéria orgânica, nós precisamos ter seres vivos. Então, a matéria orgânica é formada a partir de restos de seres vivos, né? Fezes, urina de alguns animais, folhas e frutos que ficaram ali no solo, sofreram decomposição e foram apodrecidos, e também restos de animais mortos que vão devolver os nutrientes para o solo para que outros seres possam reutilizar esses nutrientes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, de descobrir o que tem no nosso solo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Let it go, let my body go. Take our bodies higher and higher.